texto para o quarto domingo de Páscoa, nós vamos olhar hoje é o texto da Epístola. Para esse período do ano, tempo de Páscoa, as epístolas são tiradas do livro de Apocalipse. Este quarto domingo de Páscoa é um dia muito especial porque há um tema muito significativo, muito belo. O Salmo 23 é o Salmo do dia, o Salmo do Bom Pastor. O Evangelho, João, capítulo 10, 22 a 30, em que Jesus se apresenta como o Bom Pastor. Inclusive, na leitura de Atos dos Apóstolos, também o tema vai aparecer novamente. E aqui na leitura da Epístola de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17, nós veremos que também a temática ela é incluída aqui dentro desta leitura. Apocalipse, capítulo 7, nos traz duas visões do apóstolo João após a abertura do sexto selo. O sexto selo trata sobre o fim de todas as coisas, o fim do mundo e o juízo final. E é muito significativo que o capítulo 6, que trata do sexto selo, ele conclui com uma pergunta retórica, quando ele fala do dia da ira do Cordeiro e da ira de Deus, o dia do julgamento. Ele termina com a pergunta: quem pode ficar de pé? E aí o capítulo 7, por assim dizer, nos dá a resposta para isso, com duas visões. Na primeira delas, versículos 1 até 8, nos mostra um grande exército sobre a terra que é protegido, que é guardado por Deus, que normalmente é identificado como sendo a igreja militante, a igreja neste mundo. E o texto do capítulo 7, 9 a 17, mostra agora um outro grupo, mas este no céu, numa figura da igreja triunfante. E esse é exatamente o texto para o dia de hoje. Portanto, esses ficam de pé no dia do juízo, porque esses têm Jesus como o seu bom pastor. O texto inicia então, Apocalipse 7, versículo 9, Metatauta eidon kai idu ochlos polys. Metatauta eidon é uma forma retórica do autor de Apocalipse para focalizar uma outra cena da história. Então, depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão, hon aritmesai auton udeis edinato, o qual, essa grande multidão, a qual ninguém podia contá-la, ninguém podia numerá-la, ou seja, uma multidão inumerável. Ekpantos etnos kai philon kai laon kai glosson, de todas as nações e tribos e povos e línguas, restotes enopion tu trono. Restotes, o verbo histemi, aqui nós temos uma forma do particípio perfeito, parados diante do trono. Kai enopion tu arnio, e diante do cordeiro. A visão aqui ela nos remete novamente lá para os capítulos 4 e 5, quando João teve a oportunidade de ter uma visão do céu. No capítulo 4 ele vê lá um trono com Deus lá colocado, em volta dele há 4 animais que possivelmente representam, 4 seres que possivelmente representam querubins, 24 anciãos, uma representação do povo de Deus, do Antigo e Novo Testamento, e também milhões de anjos, e junto a esse trono aparece então no capítulo 5 o Cordeiro, que toma das mãos de Deus o livro do destino da humanidade e conduz agora o destino da humanidade ao abrir os selos daquele livro. Então o texto aqui se remete para aquela cena, dizendo então que essa imensa multidão está lá também, além daqueles 24 anciãos, dos seres, dos anjos. Eles estão lá parados diante do trono, diante do Cordeiro. Peribeblemenos stolás leucás. Vestidos, e aqui nós temos uma forma do particípio perfeito passivo, ou seja, eles foram vestidos dessa maneira, eles estão vestidos porque receberam a veste, vestidos com vestes brancas. Kai phoinices entais hersin auton, e palmas nas suas mãos. Ou seja, a cena ela combina uma imagem de pureza, de santidade, com a veste branca que eles receberam para vestir, e também festividade, com as palmas nas mãos. Isso, claro, que nos lembra imediatamente a entrada de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas também tinham palmas nas mãos e
e numa atitude de celebração, de festa, de grande alegria. Assim é a cena que João vê no céu. Versículo 10. Kai kratsus in phone megale legontes, e clamavam em grande voz, dizendo: Resoteria to teo remon to katemeno, epitotrono kai to arnio. A salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Note-se que aqui não há um verbo nesta frase aqui do versículo 10. Simplesmente dito a salvação para o nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E se nós tivéssemos que aqui incluir uma ideia através de um verbo, provavelmente a melhor seria que a salvação pertence ao nosso Deus, que está sobre o trono, e ao Cordeiro. Nos cânticos, no louvor que é dado a Deus, no reconhecimento de quem Deus é, dentro do livro do Apocalipse, nos diversos chamados hinos do Apocalipse, nem sempre são efetivamente cantados, às vezes são declarados, mas em todos eles há um ponto comum, em que aqueles que louvam, glorificam, enaltecem a Deus, reconhecem o que já é de Deus, o que já pertence a Ele. Nada pode ser dado a Deus que Ele já não tenha, na verdade. Nesse sentido, a salvação, soteria, ela já pertence a Deus, e o que essa multidão imensa no céu faz é reconhecer, a salvação pertence a Ele e ao Cordeiro. Também é digno de nós notarmos aqui que mais de uma vez no livro do Apocalipse, também nesse texto, a celebração é feita no mesmo nível ao que está no trono e ao Cordeiro. Esse é um livro que está embebido de uma linguagem do Antigo Testamento. E nós sabemos que, já no Antigo Testamento, ninguém pode ter a mesma glória que o Deus de Israel, Yahweh. Ele é o único que merece culto e adoração. Então, quando o livro do Apocalipse coloca esse culto dado àquele que está no trono e ao Cordeiro, este é um testemunho impressionante do reconhecimento da divindade do Cordeiro, Jesus Cristo. Versículo 11, Kai pantes hoi angeloi heistekeisan kiklo to trono, e todos os anjos estavam parados em volta do trono, Kaiton presbiteron, e os anciãos, aqueles 24 anciãos que são introduzidos na narrativa no capítulo 4, Kaiton tesaron zoon, e os 4 seres, que também vêm lá do capítulo 4, daquela visão, Kai epesan enopion tu trono, e caíram diante do trono. Aqui é interessante que muitas traduções colocam que se prostraram diante do trono. E apesar de que isso é possível traduzir dessa maneira, mas o verbo aqui, epesan, ele vem do verbo, é um auristo do verbo pipto, que literalmente significa cair. Diante da glória de Deus, mais de uma vez no livro de Apocalipse, aqueles personagens que estão lá em volta do trono, eles caem diante dele. Assim como João havia caído diante de Jesus na sua visão inicial, o Cristo glorificado. A visão de Deus ela é tão sensacional, tão fantástica, tão extraordinária, que leva a todos, inclusive aqueles que estão no céu, a cair diante dele. E evidentemente que isso não significa uma fraqueza, ou não significa um gesto de medo, mas enaltece quem este Deus é, esse Deus glorioso. E então, todos eles aqui estão colocados diante do trono, caem diante do trono numa atitude de adoração, de reconhecimento da glória de Deus, e é dito lá que caíram diante do trono, epitoptaprosapauton, sobre os seus rostos, kai prosekinesan toteu, e adoraram a Deus. Proskinel é um verbo para venerar, para reverenciar, para ajoelhar-se, prostrar-se, mas no contexto do Apocalipse, o significado é literalmente adorar, prestar culto. Então eles estão lá prestando culto a Deus, e o versículo 12 diz, dizendo, esse culto ele é vocalizado agora, amém, amém, é verdade, reologia, kai redoxa, kai resofia, kai eucharistia, kai retime, kai redinamis, kai reischios. Aqui nós temos uma lista de 7, número mais importante do livro do Apocalipse, que dá a ideia de totalidade, de algo perfeito, completo. A ação de graças, a honra, o poder. Começando ali no começo do versículo 12, começa com eulogia, o louvor, o reconhecimento,
o falar bem, o dizer quem Deus é, a doxa, a glória, a sabedoria, Sofia, a ação de graças, a honra, o poder, a força, ao nosso Deus, eis tus aionas ton aionon. Amém. Ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Novamente, nós não temos aqui um verbo nessa frase, e algumas vezes traduções colocam seja ao nosso Deus, mas também poderia ser pertencem ao nosso Deus, são legitimamente dele, tudo isto, esses sete atributos. Versículo 13, Kai epicrite reis ecton presbyteron legon moi, e replicou um dos anciãos, dizendo para mim, Hutoi hoi peribeblemenoi tas tolas tas leucas, tinis eisin kai poten elton. A pergunta, então, do ancião é: estes que estão vestidos, que foram vestidos com vestes brancas, quem eles são e de onde vêm? Um detalhe importante é que no livro do Apocalipse, inicialmente, João recebe a mensagem diretamente do próprio Jesus, até mesmo no capítulo 4. Mais adiante, durante o livro, normalmente anjos trazem a mensagem para João. É mencionado um anjo forte, por exemplo. Mas em duas ocasiões, um dos presbíteros se dirige diretamente a João. Lá no capítulo 5, quando ele se refere ao cordeiro que toma nas mãos o livro da vida, o livro da história da humanidade, esse cordeiro que venceu com a sua morte. E aqui, novamente, um dos anciãos se dirige a João perguntando sobre aquela multidão que João está vendo. Quem é essa multidão? Quem são eles? De onde eles vieram? Versículo 14. João agora responde, Kai eireka auto, e eu disse para ele, Kyrie mu, ó meu Senhor. Temos aqui a forma do vocativo. Si oidas, tu sabes. Kai eipen moi, e ele me disse. Hutoi, novamente palavras do ancião. Hutoi eisin hoi erchomenoi ectes tlipseus tes megales. Estes são os que vêm da tribulação, a grande tribulação. Eu chamo a atenção aqui para a forma verbal do verbo erchomai, que aqui está no particípio, hoi erchomenoi. Literalmente, nós poderíamos traduzir aqueles que estão vindo da grande tribulação, dando a ideia de que essa grande tribulação, na verdade, faz parte de um longo período de tempo que acompanha a história da Igreja de Cristo na Terra, em que essa igreja é perseguida, essa igreja é maltratada, e isso se reflete muito bem no contexto do livro do Apocalipse, e eles estão vindo dessa grande tribulação. Ek tes tlipseus tes megales, ou seja, de dentro da grande tribulação. Eles estão lá dentro. A igreja também passa por tribulação. Não é assim que a igreja é retirada do mundo para não passar por tribulação. Ela está lá, e ela vem ela vem de lá, e ela vem vindo, os crentes vêm vindo dessa grande tribulação. Kai eplinan tas tolas auton, e eles limparam, purificaram as suas vestimentas. Kai eleukanan autas ento haimati tu arnio, e as branquearam com o sangue do cordeiro. É significativo, sangue, naturalmente que qualquer veste colocada no sangue não ficará branca. E obviamente que esse sangue do cordeiro é uma forma de falar da ação de Jesus Cristo, de dar a sua vida pela sua morte na cruz para purificar o seu povo, para dar vida pelo perdão dos pecados. Então esse lavar das vestes e torná-las brancas é uma figura, na verdade, para a purificação pelo perdão dos pecados através da morte de Cristo. Versículo 15, Dia tuto eisine nopian tu trono tu teu. Por causa disso, eles estão diante do trono de Deus. É por causa disso, é por causa do sangue derramado do Cordeiro é que eles estão diante do trono de Deus. Não há nenhuma outra razão. Não há nenhuma razão na fidelidade deles, na ação deles. Mas é por causa disso, por causa do sangue do Cordeiro, estão diante do trono de Deus. Kai latreusin auto remeras kai nictos entonao autu. E o adoram, fazem culto a ele, dia e noite no seu templo. Kai roca temenos epitu trono skenosei ep autus. E aquele que está sentado sobre o trono fará seu tabernáculo, a sua tenda sobre eles. Ou seja, ele habitará com eles, essa é a ideia.
Lembramos lá do Evangelho de João, quando se fala da humanação, da encarnação do Logos, do Filho de Deus, é dito que ele fará o seu tabernáculo, ou fez o seu tabernáculo junto ao seu povo. Jesus veio efetivamente viver neste mundo e viver no meio da sua criação. E aqui, novamente, aquele que está no trono, ele vai fazer o seu tabernáculo com aquele povo dele que lá está no céu. Versículo 16 fala agora da consequência disso, o fato de estarem diante do trono, de estarem adorando a ele dia e noite, de terem a Deus fazendo o seu tabernáculo junto a eles. Versículo 16 diz, "U peinassusin eti, ude dipsessusin eti." Eles não terão fome, eles não terão sede mais. "Ude me pese epautus ho helios, ude pan calma." Nem sobre eles cairá o sol, nem todo o calor. Inclusive aqui o calor, ele dá uma ideia das tribulações que naturalmente acontecem nesta vida, e lá não haverá mais. Versículo 17, "Hoti to arnion, to anameson tu trono poimanei autus." Porque o cordeiro que está no meio do trono os pastoreará. Aqui entra naturalmente o tema do bom pastor. Jesus, o cordeiro, pastoreia. É um paradoxo interessante. Normalmente um pastor pastoreia os cordeiros, as ovelhas. Aqui o próprio cordeiro é o pastor. Ele é o cordeiro porque ele deu a sua vida pelo mundo. Ele é um cordeiro vencedor. Lá no capítulo 5 ele aparece com chifres, que é um sinal de poder, de força. E ele é vencedor porque ele morre. Esse é o grande paradoxo. E aqui, sendo vencedor, aquele que morreu e ressuscitou, ele é também o pastor. Ele pastoreia a sua igreja triunfante. Kai odegese autus epidzoes pegas hidaton. E os conduzirá, os guiará às fontes das águas da vida. Lembramos que o tema da água da vida já aparece no Evangelho de João, quando Jesus promete dar o seu Espírito Santo. E aqui ele conduz o seu povo nessas fontes das águas da vida. A mesma expressão vai aparecer mais adiante também no livro do Apocalipse. Kai exaleipsei hoteos pandakrion ekton oftalmon auton. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Naturalmente que numa leitura descuidada, alguém poderia dizer, bem, haverá choro no céu. Não, na verdade a ideia aqui é que Deus não permitirá que haja motivo de choro no céu. O limpar aqui as lágrimas significa que Deus consolará o seu povo, este povo que veio da tribulação e que não passará mais por nenhuma tribulação. Então este é o texto para a epístola deste quarto domingo de Páscoa, o domingo do bom pastor. O bom pastor que já nos é lembrado por Davi no Salmo 23, o bom pastor que é Jesus Cristo e que lá na eternidade, na vida eterna, na igreja triunfante, continuará sendo o pastor desta sua igreja e a conduzirá nessa água da vida para uma vida que nunca termina.